Imagine seu carro fazendo 45 quilômetros com um único litro de combustível, mas que sempre nos disseram que era impossível de existir, por isso que ficou sempre no imaginário. Durante décadas, Toyota, Volkswagen, BMW e praticamente todo o velho império do motor a combustão venderam a mesma ideia ao público. O motor a gasolina já estava perto do limite, eficiência tinha teto, milagre não existia. E se você queria rodar mais gastando menos, precisava aceitar carros mais caros, complexos ou atualmente elétricos. Só que agora esse limite apareceu quebrado por quem menos deveria quebrá-lo, a China. Uma indústria que até pouco tempo atrás era tratada como atrasada justamente nessa tecnologia. E é aqui que essa história fica ainda mais intrigante, porque a pergunta não é só como esse carro chinês consegue fazer 45 km por litro. A pergunta é outra: será que as grandes montadoras realmente não conseguiam fazer algo muito mais eficiente? Ou será que nunca tiveram motivos suficientes para quebrar um jogo que já dava lucro? Porque um carro que bebe mais combustível não prejudica todo mundo, prejudica o motorista, que abastece mais, gasta mais e aceita isso como normal. Mas pense na rede inteira: petróleo, combustível, manutenção, peças, impostos, margem e reposição. Um carro pouco eficiente também mantém o dinheiro circulando. Não precisa existir uma teoria da conspiração secreta para entender o incentivo claro. O sistema lucra com desperdício e nenhuma empresa corre para matar sua fonte de lucros. A China, por outro lado, entrou nessa guerra com outra lógica. Ela não precisa proteger o passado da gasolina, nem defender um século de engenharia europeia, nem fingir que o consumidor deve aceitar menos. Para ela, eficiência extrema é arma comercial. Quanto menos o motorista gastar, mais fácil será vender os carros. Então, o verdadeiro questionamento é: a China descobriu um novo limite de motor ou apenas expôs que o limite antigo era conveniente demais para muita gente? A China diz: chega do pouco. Por anos, a China sempre apanhou da indústria de combustão segundo as métricas que o Japão criou e dominou. Para entender o porquê de tudo isso, você precisa entender duas palavras: eficiência térmica. Ela mede quanto da energia que existe dentro do combustível que vira movimento de verdade, em vez de virar calor jogado para fora pelo escapamento. O motor a combustão comum, daqueles que estão na rua agora nesse momento, transforma entre 20 a 35% do combustível em força útil. Todo o resto, mais da metade, evapora como calor desperdiçado, como atrito, como energia que some antes de chegar nas rodas. Esse sempre foi o pecado original do motor a pistão. Você paga por um litro inteiro de gasolina e a maior parte dele nunca move o carro 1 centímetro sequer. E subir esse número é brutalmente difícil. Um estudo da própria Nissan mostrou que a indústria levou quase 30 anos para sair de 30% e chegar nos 40% de eficiência térmica. 30 anos para ganhar 10 pontos. A Toyota, que virou referência mundial nisso, chegou aos 41% com a família de motores Dynamic Force e simplesmente parou ali, praticamente sem mudança, por cerca de 8 anos. Não por preguiça, por física. Porque cada ponto percentual a mais exige brigar contra perdas de calor e de atrito que ficam exponencialmente mais difíceis de vencer conforme você chega perto do topo. Cada gota de combustível que queima rápido demais, lento demais ou no momento errado, vira calor perdido e domar isso vira uma guerra de frações. Para se ter noção, a marca de 50% de eficiência só tinha sido atingida em laboratórios, com o motor funcionando como gerador fixo de bateria, nunca dentro de um carro de ruas de verdade que precisa rodar dezenas de milhares de quilômetros sem desmontar. Até a Fórmula 1, com orçamentos de centenas de milhões e nenhuma preocupação com preço ou durabilidade, vive logo acima dos 50%. Esse era o teto do universo conhecido e ninguém esperava que um carro popular chegasse perto dele. Mas aqui está o que ninguém comenta quando olha para esse cenário como um todo. A Toyota já tinha entendido anos atrás que perseguir o próximo ponto percentual com o motor sozinho era um jogo perdido. Então ela parou e levou o dinheiro dela de pesquisas
para outro lugar. Ó, e rapidinho, porque isso tem tudo a ver com a gente aqui que gosta de carros, máquinas lendárias, motores, enfim. Você tá cuidando do seu carro aí do jeito que ele merece? Tem um kit de limpeza e polimento que faz um serviço completo e é muito bom. O V-Flock, um shampoo super concentrado de pH neutro que lava de verdade sem castigar a pintura. A cera também Carnaúba Took Final, que dá aquele brilho e segura a proteção até por 30 dias. E o pretinho que não pode faltar, que deixa o pneu zerinho, zerinho. Com esponjas também que acompanham aí todo esse pacote. Ele tá num valor promocional e bem legal, vai deixar para depois. Tem um link na descrição desse vídeo e também um comentário fixado. Cuida do seu carro, pô, não fica vacilando não e vamos voltar pro vídeo. O Japão não só dominava essa métrica, ele tinha decidido onde ficava a linha de chegada e tratava os 41% como o limite final da estrada. Esse era o problema que os engenheiros chineses entenderam rápido que resolver era perca de tempo. Em vez de tentar achar soluções, eles fizeram algo que ninguém esperava, foram criar seu próprio caminho. E essa é a parte que soa como ficção científica, mas não é. Por décadas, todo engenheiro do mundo tentava responder a mesma pergunta: como fazer um motor ser mais eficiente em toda a faixa de rotação, em baixa, em média, em alta, parado no semáforo e acelerando na estrada? O problema sempre foi esse: o motor precisa ser bom em 1000 situações diferentes, e ser bom em todas ao mesmo tempo é quase impossível. A resposta chinesa foi devastadora de tão simples: não tentar. Em vez de obrigar o motor a ser bom em tudo, por que não deixar ele perfeito em uma coisa só e entregue todo o resto para os motores elétricos? No sistema híbrido que a Geely chamou de IHEV, o motor a gasolina para de ser protagonista e vira um gerador. Ele liga apenas dentro da sua zona de máxima eficiência, naquele ponto exato de rotação e carga onde queima quase perfeito. E quando a situação sai dali, ele simplesmente desliga e deixa os motores elétricos assumirem o trabalho. O motorista nunca sente isso, ele só dirige, enquanto o cérebro do sistema decide o tempo todo quando vale a pena acionar o motor. Em um arranjo de duas máquinas elétricas, o chamado P1 mais P3, o motor a combustão fica inativo em mais de 80% das situações de condução e roda cerca de 27% menos tempo que um híbrido convencional. Mas não pense que eles só desligaram o motor e chamaram de revolução, porque a engenharia por trás prova que isso não é mágica. O coração do sistema é uma combustão que a Geely batizou de Fire Tornado, um turbilhão criado dentro do cilindro que faz o combustível queimar mais rápido e mais completo. Some isso a uma taxa de compressão de 15,5 para 1, injeção de combustível a 500 bar de pressão, um sistema de ignição de 150 mJ e o ciclo Miller controlando as válvulas. É obsessão por cada fração de energia. Eles foram tão longe que atacaram até o atrito interno, reduzindo as perdas em 16,3% com revestimento de carbono tipo diamante nas peças, polimento de precisão e óleo de baixíssima viscosidade. E é só isso, já entregou quase meio ponto de eficiência. E o câmbio tradicional, com suas centenas de peças móveis, simplesmente desapareceu, substituído por uma única unidade integrada que eles chamam de 11 em 1. Capaz de entregar até 230 kW. O resultado de tudo isso é um número 48,41% de eficiência térmica de pico. E esse número não caiu do céu, ele foi escalado degrau por degrau, ano após ano. A própria Geely vinha subindo essa montanha em silêncio, subiu de 43%, passou para 46,5%, chegou a 47 e pouco, e então cravou os 48,41%, sendo que o último salto aconteceu em menos de um ano. Enquanto a referência mundial ficava imóvel, eles ganhavam pontos numa cadência que ninguém do outro lado conseguia repetir. Não foi um lance de sorte, foi método. E a razão de isso não ter existido antes é que não dava para fazer só com metal. Foi preciso casar um cérebro de inteligência artificial, gerenciando o fluxo de energia em tempo real, com uma eletrificação barata o suficiente para escalar. E isso só ficou possível sobre a base industrial chinesa de veículos de nova energia.
a maior do planeta. Pense no que isso de fato significa na prática. Em um teste de circuito fechado e controlado na ilha de Hainan, na China, um desses carros registrou o consumo de 2,22 litros para cada 100 km, o equivalente aos tais 45 km por litro, cerca de 105 milhas por galão. Foi esse o número que entrou para o Guinness e assustou o mundo. Mas sejamos honestos aqui, isso foi um teste controlado, não é o que você vai ver no seu dia a dia, no trânsito real, com ar-condicionado ligado e pé pesado. No mundo de verdade, longe do circuito, o consumo sobe para algo em torno do dobro disso, dependendo do trânsito, do seu pé ou do pé de quem dirige. Continua sendo um consumo espetacular, melhor que praticamente qualquer híbrido tradicional, mas está longe daquele 2,22 dentro de uma vitrine. Quem mistura os dois números está vendendo uma ilusão, e a maior parte da cobertura faz exatamente isso. O número de recorde é o teto, não a média. Mas aqui está a virada que realmente importa, e ela não está no número do recorde, está na tecnologia que não estreou em um super esportivo de $500 milhão feito para impressionar em salão. Ela estreou em um sedã de entrada, vendido a partir de cerca de 65 mil yuans, algo perto de $9 mil, 47 mil reais na conversão direta, ou o mais barato do mercado. Um carro com autonomia declarada de mais de 2.000 km com um único tanque, validado em 15 mil horas de testes de bancada, o equivalente a quase 5 milhões de quilômetros rodados. Pense no que isso faz com a conta de quem dirige todo santo dia, com o custo de cada viagem, com a economia de uma família inteira. A eficiência que antes era território de carros de elite, agora vem em um carro mais barato que muitos usados aí da sua rua. E os gigantes que dominaram esse jogo por décadas não ficaram parados, eles fizeram uma escolha. A Toyota, mesmo não está correndo atrás desse número de eficiência, parada nos 41%, ela redirecionou sua pesquisa para uma nova família de motores turboflexíveis, um 2 litros que vai de cerca de 400 a mais de 600 cavalos, projetado para servir um carro a combustão, híbrido plug-in e até como gerador de elétricos. Junto disso, lançou um esportivo com motor V8, o Toyota GR GT, e fechou um pacto com Mazda e Subaru para desenvolver motores de nova geração em torno de combustíveis neutros em carbono. E a narrativa deles também é legítima. Eles argumentam que diversidade de opções é mais inteligente do que apostar tudo em uma única métrica. E o próprio Akio Toyoda ainda sustenta que o carro elétrico não vai passar de cerca de 30% do mercado global. É uma aposta defensável, feito por gente que entende profundamente de carro. Mas aqui também temos o outro lado da moeda que a narrativa conveniente deixa de fora. A luta do motor a combustão está sendo perdida exatamente na eficiência, que é a métrica que o próprio Japão definiu como campo de batalha. A própria venda de Toyotas na China caiu cerca de 1,7 milhões de unidades. E o terceiro ano seguido de queda. E a pressão foi tanta que a empresa foi obrigada a criar elétricos feitos sob medida para o mercado chinês em parceria com a GAC. E o próprio presidente do conselho confirmou o tamanho do risco com as próprias palavras, quando disse que os automóveis, como produto industrial, correm o perigo de virar um mero commodity, vindo do homem que comanda a maior montadora do mundo. Isso não é análise, é quase uma confissão. A vantagem escondida do lado chinês também não é a Geely sozinha, é a velocidade. A BYD chegou aos 46,06%, a Dongfeng saltou para 48,09% e a Geely cravou os 48,41%. 3 saltos, 3 empresas diferentes em menos de 18 meses. Enquanto o padrão japonês ficou parado no mesmo lugar, é a indústria inteira correndo numa velocidade que as outras não conseguem acompanhar. Agora, antes de cravar que a guerra acabou, é preciso colocar os poréns na mesa, porque eles existem. Aquele 48,41% é um valor de pico, atingido apenas sob carga ideal no ponto perfeito de operação. Os 45 km por litro vieram de um teste em circuitos, e os carros de verdade na rua consomem aproximadamente o dobro disso. Ou seja, são 3 números diferentes que a propaganda adora embaralhar em um só.
Tem mais, a alegação da Geely de ser 12% mais econômica que um Toyota Prius saiu sem a metodologia completa do teste divulgado, então não dá para comparar de igual para igual ainda. Boa parte das especificações de engenharia vem da própria fabricante, repassado pela mídia chinesa, com o Guinness verificando apenas aquela corrida específica, não o desempenho do dia a dia. Historicamente, alegações de eficiência de pico raramente se traduzem por inteiro na vida real, e desconfiar disso é no mínimo de bom senso. Mas, mesmo descontando todo o marketing, a matemática é promissora e boa. O consumo real, medido em ciclo oficial, já bate o de qualquer híbrido do mercado atual. E a tecnologia chega em um preço de carro popular, o que é o mais importante. O pico de laboratório importa menos do que o fato concreto de que a base do mercado deu um salto que a concorrência não deu. A pergunta que fica ainda em aberto, a que define o tamanho do risco, é se esse pico vira vantagem durável de produto ou se é só uma corrida de relações públicas por casas decimais. E essa é a parte que deveria tirar o sono dos engenheiros em Nagoya. Em algum lugar, agora uma pessoa comum encosta em um sedã de entrada em um posto e enche um tanque que pode durar mais de 2.000 quilômetros. Ela ainda não sabe, e talvez nem se importe, que sob aquele capô existe um motor que só liga na sua zona perfeita, com um turbilhão de fogo queimando combustível quase por completo, entregando eficiência jamais vista antes, sem câmbio tradicional, dentro de um carro que custa menos que muitos usados vergonhosos do mercado. Por um século, todo mundo acreditou que existia uma barreira, sem solução, sem outro caminho. Mas a China viu tudo de forma diferente e não venceu a guerra do motor a combustão pelas regras do Japão, criou as dela. E quem ganha é o povo. Chega de porcaria nas ruas. Mesmo não gostando de carros chineses, isso é uma boa, porque eleva o nível do jogo e de todas as outras fabricantes que finalmente vão sair da zona de conforto. A aposta foi feita, o preço está na mesa e o resto do mundo agora corre atrás de algo que antes era considerado impossível ou uma narrativa tóxica criada para ludibriar você, o consumidor. E agora as gigantes tradicionais estão pagando caro, como a própria Porsche, que apostou errado e corre o risco do colapso. Eu te conto mais as besteiras que a alemã fez nesse próximo vídeo que já começou na sua tela. Eu te vejo já e não esquece que a gente está postando 2 vídeos por semana agora.